Vamos voltar então para a terceira parte agora do nosso estudo. Estamos falando já desde mais cedo, e essas mensagens são editadas e depois postadas. Então essa é a terceira parte do diálogo de Jesus com o Nicodemos. E nós já vimos João 3, começamos no verso 1, já chegamos no versículo 15, de modo que nós vamos ler o 16 agora, quando Jesus justifica a vinda dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E talvez aqui esteja então a grande diferença do Evangelho para todas as religiões. Quanto nas religiões, os homens com os pés no chão levantam as mãos e tentam alcançar o trono de Deus. No Evangelho, Deus envia o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. No Evangelho é Deus quem estende as mãos, e Ele faz isso movido por amor. A religião nasceu por quê? Não sei. A gente vai estudar um pouquinho, uma leitura rasa, superficial, entende que as religiões muitas vezes nascem por motivos errados. Controle, por poder econômico, por poder político. Eu já vi até no meio evangélico, assim, um pastor numa denominação falando assim: eu quero ter bastante gente na minha igreja, porque aí eu vou conseguir fazer um vereador na cidade. E aí a gente vai continuar crescendo e um dia nós vamos ter um prefeito. O prefeito da cidade vai ser da nossa igreja, e aí a nossa igreja vai conseguir entrar em lugares que a gente não pode entrar. Eu já ouvi isso. Bom, esse pastor já não é mais pastor, essa igreja já não existe mais. E não vou falar muito, eu só vou dizer que essa era uma igreja que existiu em Cascavel. Até profecia foi feita lá, foi um profeta uma vez e falou: eu profetizo que essa igreja no próximo ano vai ter um vereador e tal. Até ontem que eu soube, não. Por quê? Porque o motivo era errado. Veja, o líder, o pastor, queria que a igreja crescesse, que a igreja, tomasse corpo na sua membresia, para que ele pudesse ter influência naquela cidade. Está errado. Outro dia, um grande líder evangélico no Brasil foi perguntado, foi indagado de qual era a grande missão da vida dele, do ministério dele, e ele falou que era ser rico, era ter poder, era ser maior do que citou um homem muito rico do Brasil. Então veja, não é evangelho, religião. A religião é assim. A religião tem motivos escusos, tem motivos que não são bons, e ela faz o que faz, ela trabalha, ela é organizada. A gente não pode dizer que a religião não seja organizada, sistematizada, que ela não cresce aleatoriamente, que há uma cabeça pensante. Há muitas, dependendo de quanto tempo existe essa religião, existem documentos, está tudo documentado, está tudo escrito. Quando alguém aspira a ser daquele grupo, daquela agremiação religiosa, a pessoa faz cursos para aprender aquilo, porque já existe uma cartilha que precisa ser seguida, já muito bem estabelecida, já de muitos anos, de muitos séculos até, e as pessoas têm que entrar naquele antro, naquele ambiente, para poderem fazer parte daquilo. E o motivo de Jesus ter vindo? O amor de Deus. Ele veio por amor para nos salvar dos nossos pecados. Foi o que o anjo respondeu a José lá em Mateus 1, 21. Jesus Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados.
ali resume o Evangelho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 1,21, resume o Evangelho também, quando José estava tentando deixar Maria secretamente, aí o anjo aparece para ele e diz, ela lhe dará à luz um filho, Mateus 1,21, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quer um resumo do Evangelho? João 3,16, Mateus 1,21. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou Mateus 1,21, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. O resto é só religião. O resto tem outra motivação, tem outra intenção, tem outro caminho, tem outro resultado, tem outras consequências, tem os agravantes, tem os agregados que vêm e que não trazem essa paz. Eu leio emocionado Mateus 1,21, eu leio emocionado João 3,16, eu leio amor, eu leio graça, eu vejo Jesus como quem veio para me salvar, eu vejo o amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus no gesto de Jesus. Mas a parte disso, o que eu vejo, a maneira como eu enxergo é cansaço e repetições que nunca cessam, que nunca passam. Vamos voltar para João. Só que Jesus não parou por aqui. Versículo 3, 18 agora. João 3, versículo 18. Tem a nossa parte, claro. Quem crê nele não é condenado. Se você, religioso, Nicodemos, você, eu, todos religiosos, colocarmos a nossa fé em Jesus, que veio para nos salvar dos nossos pecados, que veio enviado pelo amor do Pai, se nós cremos nele, nós não seremos condenados. Mas quem não crê, e era o caso de Nicodemos, religioso, já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Imagina, Nicodemos, você não crê, sua religião não crê, vocês já estão condenados, não é que vocês serão condenados, vocês já estão condenados, todos estão condenados, todos são condenados aos olhos de Deus, só tem uma maneira de ser absolvido, é receber para si o castigo de Jesus, é receber a substituição, porque Jesus veio morrer a minha morte, ele veio para sofrer o meu castigo, ele veio para pagar o preço pelos meus muitos pecados. E de modo que quando eu creio, eu estou na verdade recebendo a absolvição que era dele, enquanto ele recebeu o castigo e a condenação que era minha. O nosso substituto. E como que eu me aproprio disso, pastor? Pela fé. Você crê que Jesus morreu em seu lugar. E ponto. E crê que ele te liberta, a lei perfeita da liberdade, conforme está escrito em Tiago, te liberta dos seus pecados, que já não te dominam mais. Os pecados não terão domínio sobre vós, porque já não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você precisa tomar um remédio chamado Romanos. Leia Romanos. Todos vocês, religiosos ou não, vão à carta de Paulo aos Romanos, leiam, mergulhem naquele livro bendito, e ali vocês vão aprender tudo sobre justificação pela fé, ali vocês vão aprender tudo sobre a justiça de Deus e sobre a nossa libertação de tudo aquilo que nos oprimia e que nos levava à vida de pecados. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí Jesus termina com chave de ouro, como a gente costuma dizer, estabelecendo para sempre essa diferença. No Evangelho você é chamado a vir para a luz, como você é, para que as suas obras sejam reprovadas mesmo, e você se arrependa e pare de praticá-las. Na religião, você recebe uma roupagem para que você continue fazendo obras ruins, mas essas obras ruins não são vistas, porque o que se vê é aquilo que está mostrado na roupa, na estética ou no que a religião impõe. E as pessoas se escondem atrás disso, atrás da roupa, atrás do dogma, atrás do uso e costume, mas nunca, nunca, nunca há, de fato, uma verdadeira conversão. E esse é o diálogo de Jesus com um religioso, mostrando para ele que a sua religião não o salvará, que o frequentar a igreja não o salvará, que passar uma vida inteira até trabalhando em prol daquilo não o salvará, mas que o novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo, que acontece quando eu coloco a minha fé em Jesus, e isso me faz nascer de novo, isso me transforma e me faz ter uma vida nova na presença de Deus. Amém? Espero que você seja um filho de Deus, nascido de novo da água do Espírito e não um religioso, como muita gente que acompanhou essa programação e essas 3 mensagens que serão gravadas e postadas assim na sequência nos próximos dias. Procure, assista, compartilhe com todos os seus e que o Senhor te faça nascer de novo da água e do Espírito. Amém?